Muito boa noite. Quarta-feira, 19h30. É a nossa reunião do Núcleo de Estudos Espíritas e Jurídicos, Gesiel. Quarta-feira estamos estudando sempre o Evangelho segundo o Espiritismo, o terceiro livro da coletânea de 5 que formam, que integram a doutrina espírita. Espiritismo são só 5 livros básicos. Esses livros é que nós devemos estudar para sabê-los na ponta da língua. O Evangelho segundo o Espiritismo é o maior tratado hoje existente no planeta Terra da obra pedagógica de Jesus Cristo, sobre as leis de Deus, sobre as leis que devemos seguir para sermos verdadeiros cristãos. Estamos no item 16 do capítulo 10º do Evangelho segundo o Espiritismo. Espíritas, queremos vos falar hoje da indulgência. Esse sentimento tão doce, eu diria tão desconhecido ainda dos adeptos da religião, principalmente dos palestrantes, principalmente dos dirigentes. Espíritas, queremos vos falar hoje da indulgência. Esse sentimento tão doce, tão fraternal, que todo homem deve ter para com seus irmãos, mas do qual bem poucos fazem uso. Não fazem uso porque não conhecem, porque não sentiram ainda como é bom estudar as leis de Deus através do Evangelho segundo o Espiritismo. É o único caminho para você se reformar, começando a reforma dentro de você, entendendo, compreendendo, assimilando e praticando os ensinos do Mestre Jesus. A indulgência não vê os defeitos de outrem, ou se os vê, evita falar deles. Divulgá-los, ao contrário, oculta-os, a fim de que não sejam conhecidos senão dela. E se a malevolência os descobre, tem sempre uma desculpa para os abrandar. Quer dizer, uma escusa plausível, séria, e não daquelas que, tendo o ar de atenuar a falta, a fazem ressaltar com um jeito pérfido. É por isso que os estudos do Evangelho segundo o Espiritismo, você só vai captá-los pedagogicamente. Vejam que ensino profundo. Só você estudando de 1 a 4 horas por dia. Só você refletindo muito pedagogicamente para trazer esses ensinos para dentro de você. Só você fazendo a lavagem do vaso da alma para implantar esses ensinos e eles começarem a dar os frutos para fazer de você um verdadeiro cristão. A indulgência não se ocupa jamais com os atos maus de outrem. A indulgência não se ocupa jamais com os males, com os maus de outrem. É por isso que nós precisamos entender o que é caridade, sermos indulgentes, benevolentes, praticarmos o bem, começando dentro de nós, começando, trabalhando
numa ginástica conosco em primeiro lugar, com aqueles que estão mais em contato conosco, com os nossos compromissos em família, em sociedade, em religião, no mundo profissional. Só através do estudo. Isso não se apreende através de palestrantes nem de palestras. Isso aqui não é palestra. Aqui no nosso núcleo nós só fazemos aulas de livros seguros. A indulgência não se ocupa jamais com os atos maus de outrem, a menos que isso seja para servir. E tem ainda o cuidado de os atenuar tanto quanto possível. Não faz observações chocantes, não tem censura nos lábios, mas somente conselhos, os mais frequentemente velados. Quando criticais, que consequência se deve tirar de vossas palavras? É o que vós, que censurais, não tereis feito, o que reprovais e valeis mais que o culpado? Será que você, que só vive observando os defeitos, julgando os outros, será que você já se reformou? Você já sabe o que é as virtudes ensinadas por Jesus no seu evangelho, na ponta da língua? Será que o seu coração, a sua mente, estão trabalhando conjugadamente para o bem? Será que você dorme bem? Acorda bem? E no final do dia, pode fazer um balanço contábil das suas atividades? Será que estamos preparados para isso? Ó homens, quando, pois, julgareis vossos próprios corações, vossos próprios pensamentos, vossos próprios atos, sem vos ocupar do que fazem vossos irmãos? Quando não abrireis vossos olhos severos, senão sobre vós mesmos? É aí que nós vamos ver lá no Livro dos Espíritos, o primeiro livro da coletânea de 5, é aí que nós vamos ver o trabalho pedagógico dos espíritos superiores, em nos mostrar como devemos lavar a nossa alma, como devemos nos dedicar aos estudos, trazendo esses estudos para dentro de nós e nos reformando. Como sermos obedientes às leis de Deus, resignados. Como implantarmos dentro de nós a afabilidade, a doçura, o respeito ao próximo, seja ele quem for. O respeito ao próximo. Sede, pois, severos para convosco, indulgentes para com os outros. Pensai naquele que julga em última instância, que vê os pensamentos secretos de cada coração e que, por conseguinte, desculpa as faltas que censurais, ou condena o que desculpais, porque conhece o móvel de todos os atos, e que vós, que proclamais tão alto, anátema, tenhais talvez cometido faltas mais graves. Essa é uma preocupação que Jesus
observou quando esteve aqui há 2000 anos, que continua observando no seu evangelho, que está atualizadíssimo, pedindo a nós, mostrando a nós, que fomos criados simples e ignorantes, mas com todas as faculdades para estudar as leis de Deus, nos enquadrarmos nelas, e através de uma ginástica corajosa, minuto a minuto, segundo a segundo, hora a hora, dia a dia, iniciarmos a caminhada no caminho seguro do bem. Você só vai saber caminhar seguramente no bem se você estudar, se você ler os livros seguros, se você se tornar um aluno competente. Para você se tornar um bem-aventurado, você precisa estudar esse livro aqui, principalmente, de 1 a 4 horas por dia. E trabalhando 20 horas numa ginástica corajosíssima, com base nos ensinos pedagógicos. Trabalhar a sua reforma. É aí que você vai começar a sentir o efeito maravilhoso das bem-aventuranças, estudando e se reformando, não sendo mais escravo de vídeos, nem de palestra, nem de palestrantes, nem de mediunidade solta por aí, mas sendo sim um estudante competente, responsável, corajoso, de estudar, captar os ensinos e implantar dentro da sua mente, do seu coração, e empreender a sua reforma íntima. Sede indulgentes, meus amigos, porque a indulgência atrai, acalma, reergue, ao passo que o rigor desencoraja, afasta e irrita. José, Espírito Protetor, Bordeus, 1863. Isso é mediunidade segura. Essa é a mediunidade que nós devemos estudar e praticar. É aqui está, aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. É aqui está nas 5 obras básicas do Espiritismo. E a lição de hoje, nesta quarta-feira, nos mostra que nós precisamos estudar para aprender, para captar de forma pedagógica esses ensinamentos de Jesus Cristo. Espiritismo, doutrina consoladora e bendita. Felizes aqueles que te conhecem e que aproveitam os salutares ensinamentos dos Espíritos do Senhor. Felizes aqueles que estão querendo corajosamente estudar, abandonar de vez vídeos, palestrantes e palestras e estudar os livros seguros para se reformar e para começar uma nova caminhada de filho verdadeiro do Senhor, de obreiro do Senhor, de trabalhador da obra de Deus, dos ensinos de Jesus. Esse é o objetivo do nosso núcleo de estudos espíritas e jurídicos Gesiel. É estudar o Evangelho para nos tornarmos cristãos de verdade. Muito obrigado pela atenção. Uma feliz meia semana. Muito obrigado pela atenção. Hoje, quarta-feira, estaremos aqui na sexta e no domingo, às 9 horas da manhã. Muito obrigado.